Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus, amém? Tenham um excelente dia, um dia abençoado por Deus. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Não vos perturbes o seu coração. Aquele que te guarda, ele não dorme, ele está contigo até a consumação dos séculos. Não deixe que a tua fé ela venha a ser paralisada por aqueles os quais te invejam, por aqueles que não querem que você cresça na caminhada com Cristo Jesus. O mal sempre tentará te paralisar, mas Deus, ele não permitirá que a vontade dele na tua e na minha vida venha parar. Então, todo o qual se opor ao trabalhar de Deus na tua vida, como disse na palavra anterior, é um anticristo, todo o qual não aceita o que tu tens vivido ao lado do Senhor, ele não é cristão, e sim anticristo, porque se opõe a tudo que vem de Deus. A palavra do vídeo anterior fala sobre isso, amém? Você que não assistiu, assista. Glória a Deus. Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Ajude para que esse canal venha crescer e também para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra da qual o Senhor nos libera. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele te ama, mas nós às vezes dizemos que amamos a Deus, mas um só dizer de humano contra as nossas vidas abala a nossa fé, quando ainda não estamos firmados na rocha, e isso abala nossa fé, nos afastando da vontade de Deus, do andar de Deus, do agir de Deus em nossas vidas. Hoje vamos refletir mais e não venhamos deixar as coisas deste mundo, as palavras lançadas em nossa mente, nos afastar do amor de Deus e de tudo o que Ele ainda tem para nós. O Senhor é o nosso socorro. Não desanimemos, não se exaspere. Ele é o que te guarda. Confie nele. Ele te capacitará todos os dias a fazer a vontade dele. Não te envergonhes das coisas de Deus. Coloquemo-nos nas mãos de Deus, nos distanciando de tudo o que tem nos afastado de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluias. Às vezes nas igrejas as pessoas lançam olhares de inveja e muitas pessoas saem. Por essa razão, muitas pessoas saem das igrejas porque as pessoas invejam quando elas estão crescendo na fé em Cristo Jesus. Ao invés de ajudarem para que elas cresçam, eles lançam palavras de inveja, tentando paralisar, né? Não desista de cultuar o seu Deus por causa dessas pessoas. O nosso Deus. Louve a Ele. Não se importe com o que os outros irão dizer. Glória a Deus. Sejamos nós verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que o calor das palavras do Senhor venham ficar registrados em nós. Não desistamos de servir ao Senhor, porque tem um incrédulo do seu lado. Porque tem um incrédulo do seu lado. Quando nós temos incrédulos do nosso lado, nos afastam de orar, não permitem que nós oremos, não permitem que nós louvemos, não permitam nada, não permitam que nós vamos à igreja. Então, quando a gente tem um incrédulo do nosso lado, eles tentam nos paralisar e muitas das vezes, muitas das pessoas são paralisadas por isso. Não desista de Deus na sua vida, porque na igreja ao qual você vai, você é rejeitado das vezes, né? Das vezes você vai numa igreja e você é rejeitado. Não desista de Deus. Ele é a nossa única esperança. Não desista de orar. Pelo contrário, ore mais, vigie mais, se consagre mais ao Senhor. Louve ao Senhor. Tem um louvor que diz:
Tá precisando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Este louvor é da cantora Cassiane, com muito louvor. Se você tiver a oportunidade de estar ouvindo aí no YouTube, temos este louvor que nos fala para não desistirmos, para louvar ao Senhor. Não importa, louve. O nosso louvor, ele invade o céu. Deus, ele vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para lutar por ti. Amém? Para lutar conosco. Deus, ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para aqueles os quais confiam nele. Ele caminha conosco de noite e de dia. E diz: erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Então, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Louve ao Senhor. Louve em casa, louve no trabalho, louve na rua, louve, não importa onde for, onde você for. Louve ao Senhor mentalmente, em espírito e em verdade. E afaste de você tudo o que está fazendo você perder as forças na presença de Deus, que está te afastando de Deus. Amém? Fortaleça, te fortaleça, louve. Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Vamos estar falando um pouco sobre a fé. Então, quando temos fé, cremos em coisas que não vemos, mas nós cremos que ali pela fé, cremos que existe Deus e tudo que vem dele, em tudo que vem dele nós cremos. Sem fé, nós não acreditamos em nada. Às vezes, a falta de fé não nos deixa receber o que Deus ele tem para nossas vidas. Às vezes, a falta de fé não nos deixa sermos curados e libertos, transformados. Sem fé, o que seria de nós? Das vezes, colocamos fé em todas as coisas e lugares, em altares, em estátuas, em qualquer coisa. E mediante a fé, o qual depositamos nessas coisas, o milagre ele acontece, mas é pela fé e não porque elas fazem alguma coisa. Mas Deus, ele não se agrada que coloquemos nossa fé em coisas, pois seria uma forma de adoração a outros deuses. Amém, irmãos? Vamos estar lendo um pouquinho Hebreus. Hebreus 11. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós temos fé, mas nós não vemos as coisas. Nós colocamos fé e não vemos. Não vemos os fatos, as coisas as quais acontecem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu vou dar o meu testemunho aqui, ó, agora, né? Pela fé, eu estou aqui neste momento. Pela fé, um dia na madrugada, orando, ouvi o Senhor dizendo que eu teria que fazer um vídeo. Aí, eu perguntei a ele se podia ser um vídeo para postar no Whats. E ele disse que não, que era no YouTube. Então, eu disse, mas Senhor, como eu vou fazer vídeos? Porque eu era muito envergonhada.
Eu ainda sou, mas eu estou aqui. Pela fé no que eu criei, que ele falou para mim, que ele veio e falou para mim, eu coloquei fé, eu fiz e estou aqui fazendo os vídeos hoje ainda pela minha fé em Cristo Jesus. Pela fé entendemos, amém, irmãos? Glórias a Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O Senhor deu uma palavra e tudo se fez, né? Deu as palavras e tudo se fez. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós colocamos a nossa fé. Por uma palavra do Senhor, as coisas se tornam visíveis. Se nós crermos que aquilo qual foi falado ou foi pedido, crermos e confiarmos no Senhor, pela fé as coisas acontecem. O poder da fé, Marcos 11, do 20 ao 26, estarei lendo, irmãos, amém, glórias a Deus. Tô meio travada hoje, mas vai dar certo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então aqui nos diz, se nós crermos que aquilo qual nós falamos vai acontecer, acontecerá. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, tudo que nós pedimos em oração, devemos crer que já o recebemos, e assim será. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando estiverdes orando, então quando nós formos orar, se nós tiver alguma coisa contra alguém, venhamos estar perdoando essas pessoas, para que Deus ele venha a nos perdoar. Amém, irmãos? Eu estarei lendo um pouquinho também dos relatos de fé o qual aconteceu com os nossos irmãos de fé no passado. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus, mas está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4, amém? Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, venhamos crer que Deus existe, né? Colocando fé somente em Deus. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, fez uma arca. Pela palavra do Senhor que veio a ele fez a arca, mas não se via movimentação de chuvas, e igual ele fez, crendo, tendo fé, que realmente aquilo iria acontecer. Para a salvação de sua casa, ele fez a arca, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ele ia. Das vezes o Senhor vai fazer coisas, mandar nós fazermos coisas que nós não vemos acontecer, mas irão acontecer, porque é pela nossa fé, da qual a palavra que o Senhor nos liberou. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Acreditou em Deus, teve fé e teve seu filho, mesmo em idade avançada. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, ou seja, nós somos peregrinadores dessa terra. Não pertencemos a essa terra, estamos aqui só de passagem, estamos esperando a nossa verdadeira casa, que é aquela ao qual Jesus diz que foi nos preparar um lugar, amém? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então aqui o Senhor, ele nos diz que esses irmãos aqui de fé, né, Deus não se envergonhou deles, então já preparou uma cidade para eles. Isso quer dizer que esses irmãos que estão aqui, eles serão, então, já são irmãos salvos, amém? Pela fé, então, pela nossa fé, nós seremos salvos. Então, coloquemos a nossa fé somente em Cristo Jesus, em Deus, amém? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre as extremidades do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, então, a fé, ela nos afasta do medo, porque cremos e confiamos plenamente no Senhor. Das vezes não temos a fé. Eu fico pensando, será que eu tenho fé suficiente? Acho que das vezes não tenho fé suficiente, porque às vezes o medo, algumas coisas que fazem contra nós nos provoca medo, né? Mas nós cremos igualmente que o Senhor está ali conosco, mesmo
com a provocação dos seres humanos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefete, de Davi, de Samuel e dos profetas, e os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, pela fé, nos movimentamos por uma palavra do Senhor, por uma palavra que o Senhor, Ele nos direciona. Nós nos movimentamos e pela fé cremos e recebemos. Amém? Glórias a Deus. Pela fé, todos esses homens da qual foram mencionados, isso são testemunhos, né? De todos o que aconteceu com essas pessoas. De que pela fé, a fé a qual elas tinham em Deus, pela fé da qual elas tinham em Deus, elas passaram por tantas coisas. Isso nós, pela fé, podemos também estar passando por muitas coisas, mas não esqueçamos que Deus, Ele é conosco, que Ele é quem provê as coisas, é dele, ele vai nos ajudar, Ele vai estar nos guardando, Ele vai estar nos livrando, Ele vai estar nos protegendo, nos direcionando, vai nos deixar passar por muitas coisas, mas pela fé nós continuaremos, pela fé não desistiremos, não vamos parar. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida de mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome dEle. Amém? Fechem seus olhos, meditem
liguem o pensamento no Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, nós nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, para que tenhamos fé semelhante a todos esses os quais foi mencionados, que tenhamos a fé do Pai Abraão, semelhante à fé do Pai Abraão, que sejamos cheios de fé, Pai. Enche-nos, Senhor, de fé. Nos dê fé, Pai. Aquele o qual não tem fé, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha aumentar a nossa fé em nome de Jesus, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Sejamos remidos, Senhor, dos nossos pecados. Venhamos perdoar o nosso próximo para que o Senhor venha estar nos perdoando, Pai. Nesta manhã nós perdoamos todo aquele o qual nos fez algum mal. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar nos perdoando. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um que está inscrito neste canal nas Tuas mãos. Cada um que vem nos visitar nas Tuas mãos. Peço que o Senhor venha estar guardando, protegendo, livrando de todo e qualquer mal, abençoando, trazendo vida onde não tem vida, trazendo transformação, cura e libertação, Pai, em nome de Jesus. Aumentando a fé de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ter mais fé em Ti, para recebermos então a cura, a libertação, a transformação, mediante a fé em Ti, Pai. Mediante a tudo quanto o Senhor pode fazer por nós. Graças te damos ao Senhor pela oportunidade da vida, do ar que respiramos, pela oportunidade de termos um teto, de termos alimento, de termos família, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste momento, unidos numa mesma oração, unidos pela mesma fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca na vida de cada um dos meus irmãos, os abençoe, os proteja, Senhor. Revista-nos, ó Pai, das armaduras espirituais, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da paz do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos uma sébia de fogo de proteção em volta de nós. Pedimos que o Senhor nos blinde para que nada venha nos tocar, que nem mal venha nos tocar. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos analise e se algo de ruim há dentro de nós, algum caminho mau, Senhor, tiver dentro de nós, pedimos para que o Senhor venha estar nos removendo de nós todo o caminho mau, tudo que há de mal, Pai. Se há algo de mal dentro de nós, algo que está atrapalhando a nossa caminhada contigo, está atrapalhando o nosso andar verdadeiramente contigo, pedimos para que o Senhor venha estar removendo nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo laço de morte, laço de enfermidade, que todo laço venha ser desfeito, cancelado, paralisado, em nome de Jesus, em todas as vidas as quais aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Pai, pedimos para que setas inflamadas do inimigo e dados inflamados do inimigo não venham nos tocar, Pai. Que nenhum mal nos prevaleça contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha entrar em nossas casas, Pai. Que praga nenhuma chegue à nossa casa. Em nome de Jesus, nós demos ordens agora a todo principado e potestade enviado para as nossas vidas. Que batam em retirada agora em nome de Jesus. Que a tua vontade, Pai, prevaleça em nossas vidas. Hoje e sempre, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda de cada um que aqui está. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de cada um. Que o mal seja paralisado. Que as trevas percam as suas forças. Que o poder de Deus
seja sobre a vida e a casa e a família de cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, crendo que tudo o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus lá à tua frente, à tua retaguarda, à tua direita, à tua esquerda, a todo tempo. Que nada venha te tirar do caminho do Senhor. Amém? Não pare. Não pare. Continue. Estamos aqui todos os dias para nos ajudarmos uns aos outros, a não pararmos, a continuarmos, a seguirmos em frente. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E operando Deus na tua e na minha vida, quem impedirá? Amém? Deus te abençoe hoje e sempre. Jesus, Ele te ama, não se esqueça. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for.